Bom, gente, entrega da proposta de problema, no caso seria o conjunto de dados de vocês para a quarta, eu já falei, né? E só para relembrar, então, na aula passada a gente estava falando de estudo de casos de CNNs, antes do recesso escolar, e a gente falou de CNNs clássicas, tipo a LeNet 5, a AlexNet e a VGG16, né? E a gente falou também da ResNet e da Inception Network, né? A ideia aqui não era avançar ou entrar em profundidade nessas redes, estudar elas dentro do contexto que elas foram definidas, porque isso, inclusive, é um tópico que quem estiver interessado em fazer visão computacional pode fazer, e lá vocês vão ver com mais detalhes cada uma dessas redes e os contextos que elas foram apresentados. Então aqui a ideia era só dar uma passada geral para vocês terem um pouco de repertório e noção de como essas redes são concebidas e nesse avanço histórico de tentar aumentar a profundidade das redes, né? Isso foi uma coisa que ainda é bastante estudada, mas teve aí um momento específico, né, na década passada, onde isso era o grande objetivo, assim, da comunidade de aprendizado de máquina, principalmente Deep Learning e visão computacional, tentar treinar redes muito, muito grandes, tá? E essas redes são exemplos de projetos que foram bem sucedidos nessa empreitada aí. Mas para hoje a gente vai mudar um pouco do tipo de problema que a gente vai começar a trabalhar para falar de problemas que também são muito importantes hoje em dia, tá? E são também casos de sucesso de aprendizado profundo, né, e redes neurais, que são problemas sequenciais, tá? E em particular a gente vai estudar problemas que envolvem processamento de texto, tá? Esses são historicamente, né, problemas que a comunidade de IA vem tentando resolver. Então vocês podem imaginar aí que desde lá dos primórdios da computação e logo quando nasce a IA, as pessoas já tinham essa vontade e esse interesse em fazer com que computadores conseguissem processar a linguagem natural, né? Porque a gente desde o começo concebeu computadores como máquinas que processam símbolos, né? Nossa concepção matemática, a formalização da computação nasce com computação simbólica, né? Tanto é que a gente passa vários anos aí da faculdade estudando matemática discreta, né? E não matemática contínua, que a formalização que a gente usa na computação, em geral, ela é discreta. E por muito tempo, e até hoje, né, a gente tem esse interesse de como fazer, ou de responder essa pergunta se computadores são capazes de comunicar com a gente usando linguagem natural. Que, obviamente, a nossa linguagem não é uma linguagem formal, né, então a gente comunica aqui, inclusive, usando uma língua falada que é bem diferente da língua escrita, né, e a gente consegue se entender, inclusive usando linguagem corporal e tudo mais, né? Então a nossa comunicação é muito mais complexa do que escrever mensagenzinhas formais corretas, né? Que mesmo a linguagem escrita que segue uma gramática muito bem definida, ela também não é uma linguagem formal, né? Então, todo esse discurso aqui é para motivar essa ideia histórica de conseguir fazer com que computadores entendessem textos escritos por seres humanos e conseguissem falar ou escrever textos como seres humanos, tá? Porque a partir do momento que a gente consegue ter máquinas que comunicam com a gente usando a nossa própria linguagem, provavelmente a gente vai estar mais próximo de uma inteligência artificial, né? Acho que a comunicação é um aspecto fundamental da nossa inteligência. Então, se a gente quiser recriar isso, a gente tem que conseguir recriar a comunicação também natural, né? Então, grande parte das redes recorrentes nasce dessa motivação e por isso a gente vai falar muito mais de problemas envolvendo o texto do que outras sequências. Mas eu quero que fique claro que redes recorrentes não são limitadas a texto, por mais que texto não seja um problema limitado em si. Mas, bom, uma das coisas que a gente vai começar a falar hoje é essa ideia de codificação vetorial de palavras, tá? Que envolve a ideia de vocabulários. A gente vai ver uma forma bem simples de fazer isso hoje, mas depois a gente vai ver que representação de palavras como vetores é um problema em particular, quando você quer fazer modelagem de linguagem natural, né? Como representar palavras ou caracteres, enfim, num espaço vetorial para que
eventualmente um modelo neural consiga tomar decisões com relação a isso, né? E, bom, aí eu quero apresentar, né, o diagrama padrão, como que vocês devem visualizar uma rede neural recorrente quando vocês pensam em rede neural recorrente, tá? Assim como lá nas redes convolucionais a gente via um diagrama com volumes, né? Quando a gente pensa em rede convolucional, a gente tem que vir essa imagem na cabeça da gente, daquela sequencinha de volumes, né, que vão ficando menores em tamanho, mas mais profundos em quantidade de canais. Aqui também tem um diagrama associado muito, muito comum, que vocês deveriam memorizar e pensar, e sempre lembrar desse diagrama quando vocês estiverem pensando em redes recorrentes. Tá? E aí, logicamente, junto com o diagrama, com essa informação visual da formalização, nas equações que definem uma rede recorrente, depois falar de treinamento, né, backpropagation, essas coisas, a gente não vai entrar, né, fazer essas derivações na mão, como a gente fez para a MLP, então vai ser uma forma parecida como a gente fez para as convolucionais, mas vai ser suficiente para vocês seguirem aí, resolvendo os problemas que vocês precisam resolver. Tá? E, em particular, eu quero começar a falar de geração de dados. Lá no começo da disciplina, eu falei que essa disciplina era sobre... A gente ia falar de problemas de classificação, que basicamente o que a gente vem falando até agora, né? A gente está na metade do curso, praticamente, e a gente só vem falando de classificação. Tá? Eu também comentei que a gente ia falar de regressão, e eu quero logo trazer alguns exemplos para vocês, tá? Mas a ideia de regressão, enfim, ela é bastante talvez fácil, né? Mais fácil de entender, que é essa ideia de você realmente, ao invés de classificar com um rótulo finito, você tentar prever um valor, né, real. Mas geração já é uma ideia um pouco mais, talvez abstrata, porque geração depende do tipo de dado que você está gerando, né? E eu quero falar de geração de sequências e começar a falar de geração com sequências, porque hoje em dia, né, talvez o grande contexto onde geração de dados aparece em dados textuais mesmo. Né? Imagens também, obviamente, né? A gente tem um monte de gerador de imagem hoje, mas nesse exato momento aqui, né, da história, né, talvez o grande modelo central aí de discussão é o ChatGPT e na verdade, a tecnologia por trás do ChatGPT, que são esses Large Language Models. Então, até a grande mídia, quando pensa em geração, associa-se muito à geração de texto, né, que é essa capacidade de compor pensamentos textualmente. Tá? Então, isso aqui a gente vai começar a falar nessa aula também. Bom, introduzida a nossa agenda, queria começar essa discussão com um problema aqui para vocês, que é o seguinte: se eu desse essa imagem de uma bola, tá, e eu dissesse que ela está em movimento para vocês, se vocês tivessem que prever qual é a posição ou direção dessa bola aqui, qual direção ou posição vocês preveriam? Para que direção você acha que essa bola está indo? Você foi para baixo, mas... Para baixo, né? Assumindo que tivesse uma gravidade, que é alguma coisa assim, né? Bom, pode ser qualquer posição, certo? Com essa informação aqui, com essa única informação, com a posição atual da bola, não consigo dizer nada. O máximo que eu posso fazer é chutar qualquer uma posição aqui. Não tem informação suficiente para responder essa pergunta. Tá? Mas se a gente olhasse para um histórico, né, de posições dessa bola, agora talvez a gente conseguiria prever que ela está indo para a direita, por exemplo. Né? Provavelmente. Né? A gente não sabe as forças que estão... A gente ainda não sabe as forças que estão atuando aqui, não disse as forças que estão atuando nessa bola, mas olhando para o passado, faria sentido dizer que provavelmente ela estaria por aqui, né? Não sei se tem uma aceleração aqui também, não sei. Mas agora eu tenho um pouco mais de informação para prever a direção, pelo menos, né? Talvez a posição nem tanto. E problemas sequenciais têm exatamente essa estrutura, tá? E redes neurais recorrentes, elas são definidas e utilizadas, né, para classificação, regressão ou geração de dados sequenciais. Ou seja, na natureza mesmo ocorrem problemas que são naturalmente sequenciais, né? Que
a nossa capacidade de previsão ela aumenta conforme mais informações passadas a gente tem. Então, por exemplo, exemplo clássico, previsão climática. Né? A temperatura do dia seguinte, ela depende de uma quantidade enorme de variáveis passadas que a gente fica guardando, né, e armazenando para tentar prever as temperaturas do dia seguinte. Né? A gente não tem um modelo exato, né, que consegue dizer exatamente, a gente não sabe exatamente todas as variáveis que alteram o clima, a gente sabe que são muitas, né? Existem modelos que operam em cima dessas variáveis, mas então o melhor que a gente pode fazer até que a gente encontre exatamente a equação lá, uma equação que, se é que a gente vai ser capaz de fazer isso, mas encontrar uma equação que dá exatamente a temperatura do dia seguinte, até que isso seja verdade, a gente vai ter que prever. A gente vai ter que olhar para trás e ver, provavelmente é essa aqui. Né? E, então, existem problemas que têm essa característica, a gente vai usar redes neurais recorrentes para resolver esses problemas. Então, claro que esse é um problema aqui motivacional, pura e simplesmente, mas eu queria mostrar problemas mais tradicionais, que de fato aparecem muito e vêm sendo estudados pela comunidade de IA em particular. Tá? Então, por exemplo, um problema bastante estudado até hoje, né, que ele tem tido resultados bastante interessantes aí no futuro, no passado recente, perdão, é o de reconhecimento de voz. Né? Até uns 10 anos atrás, esses sistemas que reconheciam voz, eles eram muito ruins, né? Eles funcionavam, existiam esses sistemas, mas a gente não via isso integrado a, por exemplo, aparelhos eletrônicos como celulares ou Alexas da vida. Né? Essas coisas ainda não eram uma realidade tão acessível, eles existiam, mas a gente não conseguia fazer isso ainda de forma acessível. Tá? Então, essas tecnologias que reconhecem voz, ou seja, recebem, né, um stream ali de áudio e detectam o texto, né, transcrevem o texto que está contido naquele áudio, tá? Isso é um problema sequencial. A gente tem como entrada um áudio e como saída uma sequência de palavras, né, ou caracteres. Então, enfim, esse é um problema sequencial. Outro problema bastante estudado na comunidade de processamento de linguagem natural é de análise de sentimento, onde você tem um texto, por exemplo, uma revisão de um produto, né? O produto veio com defeito e você quer prever ou classificar o sentimento daquele texto. Aí o sentimento pode ser uma escala de 1 a 5, onde 1 ali é um sentimento muito negativo, né? Aquele texto ele tem uma conotação negativa, né? A pessoa não gostou do produto, então você prevê você diz que aquele sentimento, o sentimento daquele texto é negativo, ou poderia ser positivo, se a pessoa está fazendo uma análise positiva, boa, né? O produto foi muito bom, né? E tal, aí você vai dar uma nota alta ali de sentimento. Esse problema pode ser um problema assim, de classificação multiclasse ou pode ser binário mesmo, onde é positivo e negativo. Tem essas duas vertentes, tá? Mas aqui é um problema de classificação, a gente tem como entrada uma sequência, aqui de novo uma sequência também, tá, gente? Um áudio ele tem que ser visto como uma sequência e aqui como saída outra sequência, né? Só que uma sequência textual. Aqui a gente tem uma sequência de texto como entrada e uma classe como saída. Tá? Então é um problema que tem entradas e saídas até diferentes, né? E essa é uma característica também de problemas sequenciais. A gente vai ter vários tipos de pares, entradas e saídas. Tá? Tradução automática é uma coisa que hoje também é uma realidade que não era tão boa assim há uns 10, 15 anos atrás, né? Que todo mundo provavelmente aqui usa constantemente, né, o Google Tradutor. E o que ele faz então é pegar uma sequência, né, no caso em inglês, e traduzir para português ou para quaisquer outros pares de idiomas. Né? Então, esse também é um problema clássico de processamento de sequência textual, também estudado em processamento de linguagem natural. Tá? Aqui notem que a gente tem como entrada uma sequência, também como saída agora uma sequência textual, elas têm o mesmo tipo, né? Só que elas podem ter tamanhos diferentes. Né? O número de palavras de entrada não necessariamente equivale ou tem o mesmo tamanho do número de palavras de saída. Outro exemplo sequencial, reconhecimento de atividades em vídeos. Né? Se eu te der um vídeo, pedir para você criar um modelo que classifica que tipo de atividade, se a pessoa está correndo, se é uma pessoa pulando, se é uma pessoa, por exemplo, sei lá, dando uma aula, enfim, se você tivesse que classificar o conteúdo de um vídeo ou da atividade ali naquele vídeo,
esse também é um problema sequencial. Agora, você não tem como olhar para os quadros do vídeo de forma independente, né? Uma ação dentro do vídeo ela é uma ação temporal, então você tem que considerar que o frame 0 vem antes do frame 1, que vem antes do frame 2 e assim sucessivamente. Então você tem que processar isso necessariamente como uma sequência para dizer que o que tem no vídeo ali é uma pessoa correndo, certo? Se você quisesse diferenciar uma pessoa correndo de uma pessoa pulando, né, os frames iniciais, eles têm que estar considerados no tempo mesmo. Tá? Então, aqui é até uma coisa interessante que aqui a gente tem um vídeo como entrada, né, e uma classe como saída, por exemplo. Aqui a gente não quer uma sequência, mas mais uma classe definindo aquela atividade. Bom, trazendo um pouco para o meu lado aqui, né, um outro problema sequencial é o problema de geração de música, onde a gente não tem nenhuma entrada, a princípio, e a gente tem uma música como saída, por exemplo. Poderia ter alguma entrada, mas a gente pode ter um sistema onde você simplesmente aperta um botão e pede uma música, e o sistema gera uma música. Tá? Então a gente tem nenhuma entrada e uma sequência como saída, ela é uma sequência de notas, por exemplo. Um outro problema, enfim, de processamento de sequência é você encontrar, tá, entidades que foram mencionadas num texto. Então, se eu te der um texto, você tem que dar um highlight lá, assim, marcar quais palavras naquele texto definem uma entidade dentro de umas entidades conhecidas. Então, por exemplo, se eu estivesse lá no contexto de Star Wars, eu queria que você detectasse para mim todos os personagens que aparecem no texto ali. Tá? Enfim, isso tem... aqui não é pura e simplesmente você fazer casamento de palavras, tá, para encontrar. A gente quer que você, inclusive, estime o que é, por exemplo, personagem num texto narrativo, por exemplo. Se tivesse uma história, eu gostaria de destacar o que são personagens ali dentro. Então, como é que um texto sabe... A gente sabe, né? Quando a gente está lendo um livro, por exemplo, quando aparece um nome ali, a gente sabe identificar aquele nome, provavelmente um personagem está sendo introduzido na história, e depois ele aparece de novo. Inclusive, você pode ter pronomes, você sabe que ele, por exemplo, ou ela representa o personagem e tudo mais. Então, a gente consegue fazer essa conexão, né, enquanto a gente lê, e a gente gostaria que o computador fosse capaz também de fazer essas análises textuais enquanto processa um texto. Tá? Bom, isso aqui são só alguns exemplos, tá, gente, de problemas que aparecem no mundo do domínio de processamento de linguagem natural. De novo, fica aqui, inclusive, o convite, né, para vocês fazerem a disciplina. Existe uma disciplina do departamento só sobre esses problemas. Tá? Então, inclusive, não é o papel dessa disciplina aqui navegar em todos os problemas de forma muito profunda, mas eu queria motivar vocês que redes recorrentes são extremamente úteis, não só em processamento de linguagem natural, mas para processamento de sequências, como vídeos, por exemplo, ou música, enfim, vários domínios diferentes. E áudio, né, como a gente viu ali. Alguma dúvida ou comentário até agora? Tá. Bom, já agora, enveredando para o domínio de texto, a gente até já viu esse problema aqui, que é o problema de modelagem de linguagem. Né? Voltando lá, acho que lá para a segunda ou primeira aula, né, eu comentei com vocês que a gente ia gastar bastante tempo nessa disciplina estudando esse problema aqui, que é o problema de prever a próxima palavra dado uma sequência de palavras que a gente chama de contexto. Né? Dado um contexto, qual é a próxima palavra? Né? Esse é um problema exatamente igual àquele da bola lá que a gente viu inicialmente. Né? A gente tem uma janela de informações passadas e agora a gente tem que prever o estado do sistema na próxima iteração. No caso, o estado do sistema aqui é a próxima palavra. Tá? Aqui, ao invés de posição, a gente tem palavras. Tá? Eu queria poder prever, tá? Por exemplo, as 3 palavras mais prováveis, né, que aparecem ali no texto. E acontece que os modelos de linguagem são fundamentais para processamento de linguagem natural. Então, por definição, tá? O que é um modelo de linguagem? A ideia é um sistema, né? Um modelo que prevê a próxima palavra ou caractere, né? A partir de um contexto textual. Então, contexto são as palavras que vêm antes. Tá? Quantas palavras vêm? Depende. Tá? Isso depende do quanto você consegue processar. Idealmente, o maior número de palavras possíveis, tá? Mas você tem que assumir que tem um contexto dado ali e é essa informação que você tem para descobrir a próxima palavra. Tá?
E é um problema fundamental e central em processamento de linguagem natural, porque com modelos de linguagem a gente pode construir outros sistemas, inclusive. Tá? A gente pode começar a resolver o problema de comunicação natural com modelos de linguagem e depois aperfeiçoar esses modelos, tá? De maneira mais específica depois. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar para uma aplicação específica de modelo de linguagem que não é a de, por exemplo, colocar lá um modelo de linguagem no teclado simplesmente para facilitar a sua escrita. Né? Em problemas de reconhecimento de voz, tá? O que você tem? Você tem um áudio como entrada, né, como eu tinha falado antes, e aí, o que acontece? Vamos supor que a pessoa falou lá, né? A palavra rubrica tem acento. Só que como que você sabe, se você for traduzir esse áudio para texto, como é que você sabe que a sentença é essa e não essa? O áudio é exatamente o mesmo, certo? A palavra rubrica tem acento, você não sabe se é o acento com C ou com 2 S. Como é que a gente sabe isso? Pelo contexto, certo? Intuitivamente, assim, né? Então, é exatamente isso que a gente vai conseguir trazer com o modelo de linguagem. Tá? Como é que de fato, a gente vai ver depois como criar, né, um modelo que faz exatamente isso, que traduz o áudio no texto, mas o que é legal é que usando um modelo de linguagem, a gente consegue calcular a probabilidade da sentença. Tá? E aí a gente vai ter lá uma probabilidade, por exemplo, para essa sentença aqui, de 3,2 vezes 10, geralmente vai ser um número bem baixo, tá? Então, por isso, vezes 10 a menos 10 lá. E essa sentença aqui vai ser um número mais baixo ainda. Então, a gente vai pegar essa sentença aqui, a partir de um modelo de linguagem, a gente consegue calcular a probabilidade condicional aqui, não só condicional, mas nesse caso aqui, a probabilidade dessas palavras acontecerem em sequência. E a gente vai escolher, então, a palavra que maximiza a probabilidade, dado aquele contexto ali. Tá? Então, para conseguir calcular essa probabilidade aqui, a gente precisa ter um modelo de linguagem treinado. Tá? Senão a gente não consegue calcular, e daí a gente não consegue escolher também a próxima palavra. Tá? Bom, como a gente viu lá nos exemplos de problemas sequenciais, existem problemas onde você tem um texto ou uma sequência como entrada e tem um rótulo como saída, mas tem problemas que você tem uma sequência como entrada e uma sequência como saída. Né? Então, acontece em redes recorrentes que a gente tem uma entrada X, tá? Voltando para nossas analogias lá no mundo das imagens, né? X era uma imagem, tá? Antes disso, tanto, né, antes dessa aula agora, tanto nas MLPs quanto nas CNNs, quanto na regressão logística, o que a gente tinha na regressão logística era um vetor, né, que entrava lá como entrada para fazer classificação, a gente transformava a imagem num vetor, e aí na CNN a gente não precisava fazer mais isso, a gente processava a imagem usando convoluções, então a gente tinha os filtros, então a gente não precisava fazer o achatamento. Tá? Aqui as entradas têm essa característica, a gente tem uma sequência, vamos sempre pensar em texto agora, mas lembrando que isso é só um tipo, uma instância, né, de problema. Poderia ser quadros de um vídeo, por exemplo. Né? Mas então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma sequência, então a notação que a gente vai usar aqui é a seguinte, ó, X aí maior, menor, assim com superscrito 1, para dizer que é a primeira palavra da sequência. Tá? E aí, segunda, terceira, quarta, quinta, no caso aqui, interrogação também conta como uma palavra, tá? É um elemento, um token ali da linguagem, então a gente vai processar como se fosse uma palavra mesmo assim como outros, né, pontos da língua portuguesa ou inglesa, enfim. E aí, o que a gente pode acontecer? A gente pode ter uma saída para cada elemento da entrada. Tá? Então, diferente lá das outras redes, isso aqui é uma característica mesmo, diferente agora, é que a nossa rede vai ter múltiplas saídas. Ela vai poder ter múltiplas saídas. E a gente vai modelar isso na rede mesmo. Tá?
E por vezes, a gente vai querer olhar só para essa saída aqui, só para a última. Por exemplo, se eu quiser classificar o sentimento de um texto, é natural eu pensar que eu tenho que olhar para o texto inteiro, certo? Então, geralmente, quando a gente vai fazer classificação de texto, como por exemplo, classificação de sentimento, a gente vai olhar só para a última saída. Porque a última saída, como a gente vai ver, ela vai carregar informações de todas as outras. Assim como a W5 vai carregar informações da W5 até da X, perdão. A saída W6, ela vai ter informações de X6 até X1. A saída Y5 vai ter informações de X5 até X1. E assim sucessivamente, de Y4 até X1 e assim até o final. Então, para fazer a classificação textual, por exemplo, se eu quiser dizer se um texto é positivo ou negativo, eu vou olhar só para essa saída aqui e vou desconsiderar as outras. Tá? Porque a minha hipótese é de que eu preciso olhar para o texto inteiro, porque pode ser que a última palavra que defina de fato que aquele texto é negativo ou não. Né? Por exemplo, esse produto é uma maravilha, né? E aí você precisa olhar para a última palavra para poder dizer se é ruim ou bom, entendeu? Tá. E aí outra anotação aqui é que a gente vai usar T maiúsculo X para definir, ou para denotar o tamanho da sequência de entrada e TY para denotar o tamanho da sequência de saída. Tá. Pode ser que elas tenham o mesmo tamanho, igual aqui, mas pode ser que elas tenham tamanhos diferentes. Bom, para processar palavras, né, eu acho que como vocês devem estar se perguntando, a gente precisa de alguma forma representar essas palavras para que as redes consigam receber a entrada. Né? A gente tem vários jeitos de fazer isso. Por exemplo, né, em computação a gente define lá tabelas ASCII para representar palavras como números, e aqui não é diferente. Só que aqui o que a gente vai fazer inicialmente, então, é representar palavras como vetores. Tá? E provavelmente até alguns de vocês já viram essa ideia, tá? Onde inicialmente a gente vai definir um vocabulário, tá? Que são todas as palavras possíveis de um certo idioma ou problema. Vou chamar de problema porque dependendo da situação onde você está trabalhando, pode ser que o vocabulário que você precise usar mesmo, seja bem menor do que o vocabulário existente. Por exemplo, alguns alunos aqui estão interessados, por exemplo, em trabalhar num contexto de videogame, por exemplo. Dentro desse contexto de videogame, pode ser que não seja necessário você modelar todas as palavras da língua portuguesa, entendeu? Então, por exemplo, que a gente pode fazer? A gente pode analisar um conjunto muito grande de texto de videogame e simplesmente pegar todas as palavras que tem lá e falar, isso aqui é o nosso vocabulário, entendeu? E aí, se uma palavra, eventualmente, uma palavra no futuro não aparecer que você não previa, aí você vai ter que usar uma palavra coringa lá, dizendo, olha, essa palavra eu não conheço, enfim, né? Mas vai ter que lidar com esse erro. Porque seria inviável também a gente, toda vez que fosse fazer um sistema baseado em linguagem, usar um vocabulário do tamanho do vocabulário português, por exemplo. Porque nem nós humanos usamos todo o vocabulário, né? Então, é importante a gente entender qual, dentro do contexto, por exemplo, de educação, tem até aquela... Eu já vi uma matéria, inclusive, sobre os técnicos brasileiros que vão treinar times na Inglaterra ou, enfim, qualquer outro país de fora. Eles têm lá um conjunto de 100 e poucas palavras que é necessário lá para treinar um time de futebol. Então, os caras vão lá, aprendem um pouquinho lá e conseguem treinar os jogadores. E clássico exemplo do Gelson Dana, lá, né, falando inglês e tal. Então, assim, nem todo o contexto demanda, de fato, todas as palavras. Mas, bom, voltando aqui, vamos imaginar, por exemplo, um cenário onde a gente tem 10 mil palavras lá no vocabulário, né? Nas primeiras, a gente pode pensar nesse vocabulário ordenado mesmo, como a gente já faz no dicionário, por exemplo, brasileiro, ou de qualquer dicionário de idiomas. Começaria lá com as palavras com A e depois iria até as palavras com Z, né? Organizando elas com índices. Cada palavra teria um índice, de 0 até 10 mil. No caso, seria 10.001 palavra. Não, está 1 aqui, né? Então, 10 mil palavras mesmo. E aí, cada palavra do vocabulário é representada como um vetor esparso, assim, onde você tem zeros em todos os elementos, a não ser no índice daquela palavra, que vai ter o valor 1. Tá? Então, para a palavra A, por exemplo, seria representado como um vetor dessa forma aqui, onde teria 1 lá no primeiro elemento e 0 em todos os outros. Tá?
A gente faz isso para todas as palavras. Então, é uma representação que já de cara assim parece não muito elegante, né? E talvez até meio simplista demais, porque, bom, ela é esparsa, isso é em geral ruim, ela, né, usa 10 mil, ela tem basicamente aqui, enfim, 9.999 zeros aqui para representar, né, uma única palavra, então a gente gasta um monte de memória com isso. Outro problema aqui é que as palavras não têm, a distância entre qualquer duas palavras é a mesma. Né, se você tirasse, por exemplo, uma subtração, fizesse uma subtração vetorial aqui, ou calculasse uma distância de cossenos, alguma coisa aqui vai dar a mesma distância entre as palavras. Isso em geral é ruim, porque as palavras têm sentidos parecidos. Seria bom se palavras que têm sentidos parecidos tivessem ali talvez uma representação vetorial similar, né, para a gente ter alguma noção de distância. Por exemplo, a palavra gato e cachorro poderiam estar mais ou menos próximas, né, do que a palavra gato e a palavra escola, por exemplo, né? Isso a gente não obtém aqui. Então, mas enfim, é uma representação inicial que vai nos ajudar a seguir aqui na modelagem do nosso problema. Tá? Então aqui, né, lembrando que a gente tem 10 mil colunas para cada um desses vetores, tá? E essa codificação chama one hot. Tá? Não sei se tem uma tradução para esse termo aqui. Se alguém souber, por favor, me avisa. Tá. Agora que a gente sabe como representar palavras e já entendeu um pouco do contexto dos problemas sequenciais, por que não usar MLPs, então, para processar sequências? Alguém tem uma ideia? Por que não seria tão bom usar uma rede neural tradicional aqui, assim, para, por exemplo, resolver o problema de transcrição de voz para texto ou de análise de sentimento mesmo? Qualquer exemplo vale aqui. Porque como elas são completamente conectadas, perguntar a ordem não faria diferença? Tipo assim, eu colocar o X2 no lugar do X5, não faria diferença para o modelo? Essa é uma boa intuição, de fato, se a gente processasse a sequência dessa forma vetorial assim, e aqui, só para simplificar, tá? Vamos pensar que que lá eu acabei de definir no último slide que o X1 seria um vetor, né? Mas se a gente fosse, talvez, modelar um problema daqueles como uma rede MLP, essa camada de entrada seria um vetor, né? Não do jeito que eu defini lá, esse cara é um vetor, esse cara é outro vetor, esse cara é outro vetor, esse cara é outro vetor. Eu poderia concatenar tudo, poderia formar um vetorzão enorme, assim, no caso 6 TX, mas vamos supor que tivesse 4 entradas, seria 4 vezes 10 mil. Poderia concatenar todos eles para 40 mil lá, 40 mil neurônios de entrada para formar uma sequência. Tá? E a gente teria o mesmo problema das imagens, que é isso, a gente perde ali a localização, como elas são completamente conectadas, tá? A gente perde a relação de ordem das palavras. Processar elas em ordens diferentes dariam resultados similares. E isso é um problema. Alguém poderia dizer mais algum outro problema? Gradiente? Isso. O que você quer dizer com gradiente? Ele pode, à medida que você vai processando o texto, ele meio que vai, né, apagando. Acho que vanishing gradiente. Né? Tem esse problema, mas não isso acontece nas redes recorrentes também. Na verdade, acontece, é um problema tradicional de redes recorrentes que aqui, se você aumentasse o número de camadas, também acontece. Mas nas redes recorrentes acontece por uma outra razão, inclusive. Bom, gente, a gente vai ver isso aí, na verdade. Mas, primeira coisa, né, que é mais óbvio, talvez seja mais simples ainda, que é, tipo, as entradas e as saídas têm tamanhos diferentes, né? Então, para enfim, e seria difícil de normalizar aqui nesse caso, né? Na imagem é até um pouco mais fácil normalizar o tamanho, assumir que é um tamanho máximo lá é tanto. Aqui daria também. Aqui daria para fazer isso, tá? Mas em texto é muito mais difícil. Porque a gente se comunica, enfim, por hora com textos muito pequenos, às vezes com textos muito grandes.
né? E quando a gente fala de imagem, era mais fácil você normalizar, assim, você consegue padronizar, não, dizendo, você fixa um tamanho lá e aí você preenche com borda, enfim, alguma coisa assim. Agora aqui é um pouco mais difícil, tá? A gente teria que ter uma camada de entrada aqui com um tamanho máximo e falar todo o texto tem que ter esse tamanho, a gente teria que preencher talvez com espaço em branco lá, para normalizar o texto, aí ficaria um monte de espaço em branco, como a gente já viu, as entradas já são esparsas, então cada espaço em branco seria 10 mil lá, neurônios, tá? Neurônios não, 10 mil unidades de entrada. Então, enfim, isso é um problema. E o outro problema é que e que tem a ver aí com o problema de previsão e com esse problema que a gente comentou antes, que a gente não conseguiria compartilhar pesos entre os elementos do texto. Ou seja, tipo, essa noção de ordem aqui é importante. Assim como lá na rede recorrente, na rede convolucional, a gente usou essa ideia de compartilhamento de pesos entre pixels, e isso foi muito bom para reduzir overfit, inclusive, né? E para extrair ou para tirar vantagem dessa estrutura bidimensional das imagens, né? Lá os filtros fizeram muito sentido, porque a gente consegue usar a vizinhança, né, de um certo pixel para fazer um processamento daquele pixel. E aqui a gente gostaria de fazer a mesma coisa, né? Quando eu vou decidir uma próxima palavra, por exemplo, eu tenho que olhar para trás, eu tenho que ter informação do passado, sabe? E aqui nas redes MLPs a gente não teria, porque a gente teria uma entrada, uma sequência inteira como entrada e tentaria dar uma saída lá na frente. Então a gente não teria um processo iterativo compartilhando pesos. Tá? Eu acho que vai ficar mais claro isso nos próximos slides. Bom, eu quero dar a apresentação do diagrama e construir a intuição de redes recorrentes com vocês. Tá? Então, aqui embaixo a gente vai ter as nossas entradas, tá? x1, x2, x3. Então, aqui, na verdade, x é uma sequência de entrada, x1 é o elemento 1 da entrada x, tá? x2 segundo elemento e assim por diante, até um tamanho tx, que é o tamanho daquela entrada em particular. Tá? Bom, como é que a gente visualiza uma rede neural recorrente? Vocês podem pensar que uma rede recorrente, ela processa, primeiro, que cada elemento da entrada de uma vez, por vez, quer dizer. Né? Então, a gente vai processar o x1, depois vai processar o x2, depois o x3, até o xt. Então, a gente vai ter essa noção temporal. Tá? É como se fosse um loop mesmo, como se o pessoal pensar num laço fora aqui, onde você faz para essa, o i seria igual a 1, depois 2, depois 3, depois xt. Você tem essa noção de laço mesmo, de repetição. Tá? Então, o que tem dentro de uma rede neural? Né? Esse diagrama aqui é uma camada, tá? Uma camada recorrente, que recebe como entrada um elemento da sequência, x1. Tá? Uma rede recorrente, além da entrada x1, que é a entrada no instante t igual a 1, a gente vai ter também uma segunda entrada que a gente chama de h, que a gente vai chamar de estado da rede. Tá? Então, a ideia aqui é que a gente vai ter um estado inicial, que vocês podem pensar que é zero, por enquanto, tá? Um vetor cheio de zeros aqui. Tá? Esse H é um vetor, que vai entrar junto com essa entrada x. Tá? E aí, a gente vai ter duas saídas também. A gente vai atualizar esse vetor de estado H para gerar um H1 e vai gerar uma saída associada a esse x1, então uma saída y1. São duas saídas, duas entradas, duas saídas. Essa é uma coisa diferente já que a gente tem com relação às redes MLPs ou convolucionais. Lá a gente tinha uma entrada e tinha uma saída. Né? Aqui a gente tem duas entradas e duas saídas, a cada intervalo de tempo. Tá? T. Como é que a gente calcula? O que tem dentro dessa camada? Como é que a gente calcula W1 e H1? Lembra que X1 é dado e H0 é dado. O H1 vai ser calculado a cada iteração. A primeira coisa que a gente faz nessa camada recorrente aqui, tá? Essas bolinhas aqui vocês podem pensar como neurônios, mesmo como a gente via lá em MLP ou redes convolucionais, tá? Mas cada neurônio aqui de uma camada recorrente vai ter essa computação aqui. Na verdade, cada neurônio não, perdão. Essa aqui já é uma camada recorrente, tá? Notem que eu estou usando aqui Ws, são matrizes de peso, não são vetores de peso. Eles já são matrizes representando a camada toda, tá?
Tá? A estrutura daquela matriz segue exatamente a estrutura das MLPs, tá? Onde para cada linha da matriz você tem um neurônio, certo? Então, quanto mais neurônios você tiver, maior a matriz. Tá? Então, você pode escolher o número de linhas dessa matriz aqui, o número de colunas depende da entrada, né? da entrada dessa camada. Mas vamos lá, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, né, num intervalo de tempo 1 aqui nesse caso, é calcular atualizar, que a gente vai chamar o vetor de estados H. A letra H vem de hidden state, tá, gente? Que é o estado escondido. Então, é um estado que vai passando para frente. Então, ele carrega uma informação. Esse estado, inclusive, vai carregar a informação temporal da nossa sequência. O contexto vai estar contido todo aqui nesse estado H. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é atualizar o estado. Então, está aqui, H1. Como é que a gente atualiza? A gente usa uma função de ativação G1, tá? E ó, fica a nossa escolha. Tá? É muito tradicional usar a tangente hiperbólica aqui, tá? Historicamente. Mas a ReLU também pode ser usada, enfim. Mas é bem tradicional usar a TANADE aqui, a tangente hiperbólica. E aí, gente, ó, a gente tem aqui, para atualizar o vetor H, a gente tem a matriz de pesos WHH, que eu vou chamar de HH porque ela é de hidden para hidden, tá? Que eu vou multiplicar pelo vetor H anterior, tá? E eu tenho uma segunda matriz de pesos, HX, que eu vou multiplicar pela minha entrada. Então, essa computação aqui, ó, esses dois termos são exatamente os mesmos termos da MLP, do neurônio tradicional, que é WX mais B, certo? Isso aqui se mantém lá da MLP. O que a gente adicionou? Só isso aqui. Então, é uma matriz a mais. Só tem uma matriz a mais para multiplicar pelo vetor H. Só isso. Tá? Na verdade, são duas matrizes. Se vocês olharem para cá, a gente tem uma terceira matriz. Que é para calcular o W, toda hora eu falo W, o Y, a gente vai ter uma terceira matriz, que vai ser multiplicada agora pelo H1, tá? Ou seja, eu atualizei primeiro, agora aqui eu multiplico pelo H1, mais um outro bias, um outro B, que aqui está vendo que é BH, aqui é BY, que vai passar por uma segunda função de ativação, também na nossa escolha. Então, uma camada recorrente é basicamente isso. Tá? Notem que a estrutura aqui de WH mais B é exatamente a mesma ideia de que a gente tinha lá, de um pedaço linear seguido por uma função de ativação não linear. Então, a estrutura é a mesma. Tá? O que é interessante aqui, ó, que aqui a gente está carregando esse H. Ele vai sendo passado para frente. Então, para cada saída, a Y, eu tenho a informação do que veio até agora. Nesse caso veio 0, não tem que ver nada. Né? Na primeira iteração vem 0 aqui, então isso aqui não adiciona nada, na soma aqui não adiciona nada. Eu só olho para a entrada, x1. Aí eu vou agora atualizo o H1. Aí agora H1 já tem um valor ali dentro, alguma coisa ali que representa a computação que foi feita com relação a x. Então ali alguma informação de x tem ali dentro. Tem ali dentro de H1. E aí depois, para dar a saída de H1, eu vou olhar, de Y1, perdão, eu vou olhar para o que tem lá em H1. Se em H1 tivesse mais informações, por exemplo, vamos olhar para frente agora, que seria na segunda iteração de uma rede recorrente. Acho que não era para ter animação aí. Mas, numa segunda iteração, o que vai acontecer? É a mesma computação. Inclusive, são as mesmas matrizes, tá? Eu não tenho uma matriz para cada elemento da entrada. Eu tenho 3 matrizes que são fixas, que estão sendo atualizadas. Que vão sendo atualizadas, não, perdão. A matriz só é atualizada na hora que for fazer o treinamento na retropropagação. Mas eu aplico as 3 matrizes, as mesmas 3 matrizes, em todas as iterações. Tá? Até chegar no final da sequência lá. Então, eu não mudei. Esse WHH é exatamente o mesmo WHH aqui. Essa aqui é a mesma matriz, essa aqui é a mesma matriz. Tá? O que mudou? Quando eu estou nessa segunda iteração aqui, x2 agora, tá? x2 está aqui,
O B é o mesmo ali, tá? Agora a entrada é x2 e o H é o H1. Tá? Então agora eu já carreguei da iteração passada uma informação, a informação do que estava aqui dentro. Ó. Então eu passei para cá. Tá? Então eu carreguei ali o estado da rede. Tá? Acho que a intuição aqui é a seguinte, igual quando a gente vai lendo um texto mesmo, né? A gente vai lendo o texto e vai guardando um pensamento na nossa cabeça. A gente não decora o texto anterior, né? A gente não fica decorando, quando a gente vai lendo um livro, assim, a gente não decora todo o livro para trás. A gente vai guardando aquilo que é importante e, eventualmente, alguma palavra ou outra faz a gente acessar a nossa memória do tipo, lembrei daquilo, sabe? Então, eu gosto de pensar nesse estado H como pensamento mesmo. É como se esse vetor H fosse o nosso pensamento. Que a gente não consegue explicar ele, mas de alguma forma, quando a gente está lendo, a gente entende o texto e consegue ler um texto de um livro de mil páginas e consegue lembrar de tudo, enfim. Então, esse H aqui é o que a gente vai, para mim, é esse pensamento, assim, sabe? Inclusive, quanto maior a sequência, mais difícil fica armazenar tudo nesse pensamento, né? Então, eu gosto de pensar assim. Mas é isso. O que muda aqui é isso. Ó. A gente tem agora essas 3 matrizes. O H1 foi calculado lá anteriormente. Então, a primeira coisa, lembra que a primeira coisa na etapa 2 é atualizar o H2, tá? Com base em H1 e X2. Agora X2, porque X2 está aqui, H1 está aqui. Né? Aplicou a mesma função de ativação. Quando vocês fazem a escolha, você faz a escolha para a camada, tá? As escolhas não mudam de intervalo de tempo para outro, tá? A função de ativação é a mesma, as matrizes são as mesmas. Tá? E, então, só para talvez ficar mais explícito ainda, uma etapa terceira seria a mesma coisa. A gente tem X3 como entrada, as mesmas 3 matrizes, o mesmo B aqui embaixo. Quer dizer, esses 2 Bs são diferentes, né? Mas são os mesmos 2 Bs daqui, os mesmos 2 Bs daqui de cima. Os Gs são os mesmos. O que muda aqui é que no H3 a gente tem o H2 como entrada, e agora notem que o H2 carrega a informação de H1 e de H0, na verdade informações de X1 e de X2, né? Aqui em H. E a nossa saída 3 ela é calculada com base no H3 atualizado. Isso se repete até o final da sequência, da mesma maneira, tá? E aí, acho que, deixa eu ver se, tá, e aí a gente vai ter lá no final o H de Tx, o Y de Tx, tá? E a gente vai ter esse histórico de saídas. A gente vai ter um histórico de saídas Y, e também no final a gente tem o H de Tx, que carrega a informação da sequência toda. Isso é importante. Então a gente tem uma saída para cada intervalo de tempo e mais ainda no final, se a gente quiser usar, a gente tem o estado lá final. Notem que a última saída, como eu falei anteriormente, a última saída, ela carrega a informação de todos os X para trás. Então, para fazer, por exemplo, análise de sentimento, se quiser classificar essa sentença aqui, eu vou desconsiderar essas saídas aqui e vou olhar só para a última. Geralmente, aí o que vai acontecer? Esse H aqui, essa função de ativação aqui, G2, lá vai ser o quê? Vai ser, por exemplo, uma softmax ou uma sigmoide, se eu tiver classificação binária. No caso de sentimento, seria classificação binária, positivo ou negativo. Então, lá no final, eu poderia usar, o que eu poderia usar aqui? Uma sigmoide aqui, para obter uma classe, um 0 ou 1 lá no final, uma probabilidade, né, de ser positivo no caso, e aí eu conseguiria processar o texto e dar um sentimento da rede, daquela sentença. Tá claro, gente? Acabando agora, né? 39. A mesma rede que a gente pode enxergar ela assim desenrolada pode ser vista como um loop, tá? Onde a gente tem uma entrada a cada instante t, ou de tempo t, e tem 2 saídas. E, consequentemente, na verdade 2 entradas, né? Porque o que está saindo está entrando de volta aqui, né? Então, a gente recebe xt, aí
recebe também HT-1, que começa com 0, né? E aí dá uma saída YT e outra saída HT. Então é outra maneira mais compacta de ver uma rede assim. O cálculo genérico, gente, né? A regra geral de uma rede neural recorrente é isso aqui. Para o instante de tempo t, o estado aqui escondido h vai ser calculado usando a mesma ideia da MLP aqui, mais, né, o estado atual, multiplicado pela matriz de peso do estado, função de ativação, ou seja, a parte linear agora é essa aqui, a parte não linear é g, atualizei o estado, aí eu tenho uma terceira matriz para calcular a saída daquele instante de tempo. Aqui seria G2, tá? Perdão, está errado. Eu queria deixar hoje a aula para por aqui, tá? Para a gente voltar e retomar a falar de como a gente calcula a função de erro na aula que vem, já que a gente tem uma saída agora por instante de tempo, né? A função de erro tem que acomodar cada instante de tempo, e depois fazer o backpropagation, uma retropropagação, que aqui ela tem um nome mais chique, que é a retropropagação no tempo, né? Que agora a gente tem que retropropagar em todos os instantes de tempo os gradientes, tá? E a gente fala isso na próxima aula. Obrigado.